Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Resistência e Desordem. Primeiras mortes, né? Primeiras mortes confirmadas pelo coronavírus. Infelizmente, isso já era de se esperar. Agora, cabe a nós mesmos nos prevenir, porque se depender desse desgoverno, vai morrer muito mais gente. Bom, mas até agora, quando foi gravado, né? Como eu tô gravando agora, e mais pra frente eu vou postar no YouTube, pelo menos nesse momento de gravação, são mais de 650 casos testados positivos para o corona e até o momento 7 mortes. Mas a gente sabe muito bem que esses números não são reais, né? E não vou dizer aqui que seja uma tal de omissão, é sim por parte de omissão, mas é também por parte de uma desorganização. Não há um alinhamento entre as secretarias estaduais com o Ministério da Saúde, nem com o governo federal, não existe nenhuma sintonia. O que se vê do governo, aliás, o que se vê de Bolsonaro é um total desprezo, uma total negação sobre o que está se passando o Brasil e o mundo. Para vocês terem ideia, somente a primeira morte que houve no Brasil, se passou quase um dia para se confirmar que era do coronavírus. Ou seja, nem na lista de suspeitos, porque existe uma lista que está ali como indefinido, nem nessa lista esse indivíduo que morreu por coronavírus estava. Só depois da morte foi que colocaram ela como a primeira vítima fatal. A família só ficou sabendo pela imprensa. Há um desencontro das unidades privadas, dos hospitais privados, que estão retendo informações, e aí seria uma ótima posição, como fizeram lá em Espanha. A Espanha, até durar essa pandemia, vai utilizar os hospitais particulares, ou seja, vai estatizar por esse período os hospitais particulares. A situação, ela é difícil. Sinceramente, gente, eu não vejo, com as quarentenas ou isolamentos, o povo brasileiro ficar uma semana trancado em suas casas. A gente sabe muito bem, conhece como é brasileiro. Precisa trabalhar muito bem a educação e o respeito. Nós temos também, por um lado, como eu já falei aqui no início, que é um desgoverno que nega tudo, que relativiza tudo. E o que mais ele quer, pode até estranhar, gente, mas me parece que o que mais que ele quer é ver a desgraça rolar. Porque o que se está se fazendo de contenção, até esse momento de contenção, são os governadores. E aí você pode criticar que o governador do Rio de Janeiro quer isolar o Rio, governadores querem proibir a circulação de ônibus e tal, mas são medidas que até então, de fechamento de escolas, de shoppings, de academias, são medidas dos próprios governadores com suas secretarias. Ou seja, de alguma forma eles estão fazendo algo, estão se mobilizando. Bom, para mim não é nenhuma surpresa a incapacidade e irresponsabilidade que Bolsonaro tem de governar o nosso Brasil. Para mim isso não é novidade. Mas
talvez essa seja a gota d'água para que a população e para que os demais congressistas avaliem um posicionamento de impeachment para Bolsonaro. Não é possível que ele permaneça por mais tempo nesse governo, destruindo e ferindo, criando ele próprio uma pandemia no nosso Brasil. E uma das medidas que poderia ter sido feita lá atrás, e olha que nós temos muita ligação com a Itália, existe muita imigração italiana no Brasil, era ter fechado, cancelado os voos, colocado em quarentena quem chegou do Brasil, da Itália. Isso iria reduzir muito, gente, mas muito, isso não fez. E até o momento, Bolsonaro ele reluta para cancelar os voos. Aliás, ele baixou um decreto através de Moro para cancelar a partir de segunda, se não me engano. Mas o maior foco da epidemia, da pandemia na América, no continente americano, é os Estados Unidos, e ele não bloqueou, ele não vetou a entrada de americanos no Brasil. Você tem duas demandas, pessoas que vêm da Europa, principalmente da Itália, da Espanha, Portugal, da Inglaterra, e uma outra super grande demanda que vem dos Estados Unidos, e ele não vetou simplesmente porque ele é um chupa-saco de Trump. A gente sabe que é uma pandemia, a gente sabe da letalidade dela, mas a letalidade dela é muito mais proveniente de uma irresponsabilidade, como está acontecendo na Itália. A Itália teve tempo suficiente para fazer todas as medidas de contenção e não fez. E o pior que o Brasil... o pior que o Brasil vai trilhando o mesmo caminho que a Itália, e até pior, porque o presidente nega tudo. E aí nós sabemos o porquê do que Bolsonaro foi fazer nos Estados Unidos, porque numa pandemia o cara resolve viajar para os Estados Unidos, em plena pandemia, viaja com um grupo enorme de gente, e esse grupo é mais de 20 pessoas, 22 pessoas estão contaminadas pelo corona, e ele se nega que tem coronavírus. Ele afirma que não tem, mas tudo que advém desse governo não acredito, e principalmente no que ele fala também não acredito. E impossível ele, como uma figura, como presidente, ter abraçado, apertado mão e não ter pego o coronavírus. A situação é dramática, é difícil, e sabemos que pode piorar. Pode piorar porque brasileiro, assim, a gente sabe muito bem que a nossa população não é preparada para o caos. E aí nós temos, por um lado, nós temos uma série de fake news, com pessoas compartilhando, dizendo que gel não é importante, que o importante é vinagre, que esse corona é besteira. E vemos também várias teorias dizendo que o vírus é chinês, que o culpado é a China, que a China... A falta de informação é gritante. É pior do que o vírus, a falta de informação. Eu acho que o melhor nesse momento é as pessoas estarem informadas, se prevenirem. Então, gente, se é para ficar em casa, fique em casa. Cuide de seus pais, cuide de seus velhinhos. Se cuide. Se alimente bem.
aproveite esse momento. Talvez seja um momento de reconciliação, entendeu? De descanso, de silêncio. Então, aproveite esse momento. No momento de crise, no momento de turbulência, se você não tiver serenidade e calma, você não lida bem. Então, mesmo com a adversidade, você tem que ter paciência e tem que ter serenidade. Senão você perde a razão, fica nervoso e pode ter muitos problemas. Eu também não quero fazer um lance também alarmante. Não tô aqui pra tocar o terror pra ninguém. Eu acho que esse também não é o sentido. Como eu tô vendo aí uma galera dizendo que vai ter lei marcial no Brasil, quarentena forçada. Só tenho a dizer o seguinte: Bolsonaro não vai mover um dedo para colocar o exército ou a força nacional. Um dedo. E outro, ele vai colocar a culpa pela queda da arrecadação, queda da economia, a recessão e tudo mais. Ele vai colocar a culpa nos governadores. Olha o que eu estou lhe dizendo. Ele vai colocar a culpa nos governadores. E se porventura chegar um caos social de invasão de supermercado, de quebra do sistema de saúde e tudo mais, aí ele pode pensar em colocar a Força Nacional e o Exército. Mas é no último momento. Porque acredito que já deveria estar fazendo isso. A Força Nacional, pelo menos nos aeroportos, e pelo menos fazendo o controle nos aeroportos, isso mesmo, controle nos aeroportos. E a gente não encontra. Bem, gente, não vou me estender muito. Não vou me estender, também estou me reservando também. E assim, quando eu tiver também condições de fazer, eu vou estar repassando para vocês. Mas eu acho que o principal momento, apesar de informar, apesar de conversar com vocês que houve, está tendo mortes, provavelmente terá mais, é a serenidade. A gente tem que ter tranquilidade mesmo com as situações difíceis. Então, aproveitem, se curtiram, deixem aquele like, compartilhem, ativem o sininho. Fiquem na paz e até a próxima.